Bom dia, pessoal. Módulo 16 de Filosofia, Kant e o Criticismo. Vamos estar comentando hoje, então, sobre o filósofo Immanuel Kant e sua filosofia do criticismo. Bom, vamos a um pequeno resumo da matéria, onde estaremos fazendo algumas considerações. Antes de falarmos propriamente da filosofia de Kant, precisamos esclarecer alguns conceitos para que possamos compreender melhor a matéria. Criticismo representa, em filosofia, a posição metodológica própria de Immanuel Kant. Caracteriza-se por considerar que as análises críticas da possibilidade, da origem, do valor, das leis e dos limites do conhecimento racional constituem-se no ponto de partida da reflexão filosófica. Bom, então, na verdade, o criticismo, como o próprio nome já diz, ele parte de uma filosofia crítica, não no sentido de invalidar algum posicionamento científico ou filosófico. Ele vai caracterizar-se por análises críticas de possibilidades, da origem, do valor, das leis, a respeito do objeto de estudo. Então, ele vai ser um crítico no sentido analítico, aonde se valoriza o conhecimento racional. Este será o ponto de partida para a reflexão filosófica. Bom, partindo do seu conceito de criticismo, Kant será um crítico, lembrando aqui, mais uma vez, a referência à sua ideologia, do racionalismo e do empirismo. Por quê? Vamos compreender isso. O racionalismo, lembrando aqui, já falamos dessas questões algumas aulas atrás, porém, vamos estar relembrando aqui esses conceitos. O racionalismo é uma teoria filosófica que se baseia na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento, ou seja, o ser humano legitima como conhecimento aquilo em que a sua razão alcança, aquilo em que está dentro da sua razão. Não concebendo como forma de conhecimento nada que não seja racional, nada que não seja possível racionalmente, que esteja longe da razão analítica do ser humano. O empirismo, porém, é uma teoria filosófica baseada na ideia de que a experiência é a fonte do conhecimento. Então, para o empirismo não bastará apenas a razão característica própria e que já é embutida no ser humano. O empirismo ele vai admitir possibilidades, porque será um conhecimento baseado em testes, em experiências. Muito bem. A filosofia de Kant. Kant ficou conhecido por ter formulado o que ele denominou ser uma revolução copernicana na filosofia, uma referência aqui a Nicolau Copérnico, que foi extremamente reacionário, um cientista da Idade Moderna. Entendemos aqui por Idade Moderna, fim do Império Romano do Ocidente, século XV, até a Revolução Francesa, século XVIII.
Copérnico revoluciona a ciência na Idade Moderna com suas teorias, com suas experiências e com seus conceitos. Grande leitor do racionalista Gottfried Wilhelm Leibniz e do empirista inglês David Hume, Kant tratou de juntar elementos das duas correntes que mais movimentaram a filosofia europeia moderna em uma teoria criticista, sem sair de qualquer tipo de relativismo, sem cair em qualquer tipo de relativismo. O idealismo transcendental kantiano construiu uma complexa teia de conceitos para explicar que nem o empirismo estava certo e nem o racionalismo explicava plenamente o conhecimento humano. Então percebemos aqui que para Kant não bastava explicações racionalistas ou empiristas, embora aqui lembrando mais uma vez que essa crítica não estava em desmerecer conceitos estabelecidos pelo racionalismo e pelo empirismo, estava à disposição de agregar valores. Estava certo e nem o racionalismo. Bom, para Kant, o conhecimento é obtido com base na percepção do que ele chamou da coisa em si, que é o objeto. O objeto de estudo, a percepção do objeto de estudo, da questão em estudo. Que para ele não estava atrelado nem exclusivamente ao empirismo, nem exclusivamente ao racionalismo. Este processo dá-se pelo que o pensador denominou intuição, e é a racionalidade, por meio das faculdades mentais que proporcionam ao ser humano o conhecimento, pois nossa mente é capaz de relacionar conceitos puros aos dados da percepção. Ou seja, ele propõe aqui que se olhe para um objeto em estudo sem pré-conceitos, sem conceitos pré-estabelecidos, mas levando em consideração o conhecimento racional que é inerente do ser humano, ou seja, de acordo com as faculdades mentais do ser humano. Ele vai observar algo e vai aprender com aquele objeto. A partir do objeto, vai decretar formas de compreendê-lo, de acordo com a sua racionalidade. Para Kant, a coisa em si e o conceito transcendental sendo a nossa relação com esses dois elementos estritamente pessoal e psicológica, mas o fato de haver um conceito universal que serve de parâmetro impede que a teoria kantiana seja relativista. Ou seja, ela não está atrelada a relações. Ela possui um conceito próprio. No campo moral, Kant formulou uma teoria chamada metafísica dos costumes, baseada no imperativo categórico, que tenta desfazer qualquer relativismo moral, empregando forças para descobrir as máximas leis morais universais. Ou seja, Kant não leva em consideração conceitos já pré-estabelecidos. Alegando aqui que é preciso empregar forças para descobrir as máximas leis. As leis morais universais precisam ser descobertas, pois não estão já pré-estabelecidas, não são pré-conceituais. Para Kant existe um dever universal baseado em leis morais, e esse dever está submetido ao estrito cumprimento das leis morais em qualquer situação racional. O ser humano ou qualquer outro ser racional deve cumprir aquilo que é estabelecido pela lei moral.